Bom, gente, nesse capítulo vamos falar de uma coisa muito relacionada ao anterior, que é a escolha de cada casa, a escolha de cada teatro em cada cidade que a sua turnê vai passar. E esse ponto é muito importante, que é o cronograma. Lembrando, quando você contratar um teatro, você vai ter um número de horas, um número de tempo que você vai ter disponível para poder trabalhar. E isso você vai ter que definir na negociação com a casa. Quanto tempo de montagem, quanto tempo de ensaio, quanto tempo de desmontagem, quanto tempo da apresentação, se tem intervalo ou não. Tudo isso varia, tudo isso interfere no seu cronograma. Começando do início, cada cronograma você vai ter várias etapas, normalmente seguindo uma lógica de descarregar o equipamento e os cenários e os figurinos e tudo do seu espetáculo no teatro, montagem, ensaio ou ensaios técnicos e ensaios, apresentação e desmontagem. Se você for ficar mais dias, ótimo, você só vai desmontar em outro dia. Mas de uma forma geral, em turnês mais rápidas, segue essa lógica de acontecer tudo no mesmo dia. E aí que é importante, retornando ao capítulo anterior, você formatar exatamente o que você precisa para que você coloque no contrato com o teatro que você está alugando ou contratando ou sendo convidado todo o tempo necessário e que vai se refletir no cronograma da sua turnê, que você vai mandar para a sua equipe técnica, para o seu elenco, para os seus bailarinos, para todo mundo que vai participar efetivamente da turnê. Desta forma, começando no início, pensando quanto tempo para descarregar, seu cenário é grande, seu cenário é pequeno, você precisa de muitos carregadores, tudo isso aumenta o tempo, ou de repente, se o seu espetáculo é muito pequeno, é super fácil, diminui, você não precisa de tanto tempo, então você pode conseguir uma negociação melhor com o seu teatro. E aí, ensaios e montagem. Começando pela montagem. Mesma coisa, seu equipamento entrou todo, ótimo. E aí, quanto tempo sua equipe técnica leva para montar esse espetáculo? Quanto tempo eles precisam para deixar tudo certo para o ensaio técnico e posterior um ensaio com o elenco? Novamente, estabelecer quantas horas para você negociar certo com o teatro. Menos horas, provavelmente você vai pagar mais barato. Ensaios técnicos e ensaios com o corpo artístico. Esse é um ponto muito importante que eu particularmente acho mais delicado. Lembrando, cada teatro vai ter uma dimensão diferente, vai ter um palco diferente, uma plateia diferente, um tipo de entrada diferente, um tipo de acesso ao público diferente. Então, os seus artistas vão ter que entender muito bem como ele funciona. E às vezes uma disposição de coxia, uma disposição de qualquer coisa diferente geográfica no espaço já muda a lógica do espetáculo e tem que ser reensaiada. Já vi muitos casos de espetáculos muito simples tendo que mudar uma cena completamente porque da forma que se fazia na cidade sede não se consegue fazer em outras. Então isso é muito importante, ter um tempo longo, de preferência com folga, para ensaio técnico, ensaio com corpo artístico. Mas enfim, terminando o espetáculo, pensar no tempo de desmontagem e de carregar o seu caminhão, ou caso você não tenha caminhão, seja um espetáculo pequeno, o tempo necessário para você sair da casa. Novamente, para reduzir custos, se você consegue desmontar em 1 hora, em 30 minutos, em fechar a mala e ir embora, perfeito, então você vai ter provavelmente menos custo. Por isso, lembrando, descarregar, entrar no teatro, montagem, ensaios técnicos, ensaio e desmontagem. Pensar etapa por etapa quanto tempo cada pedacinho dessa sua logística vai demorar. E dessa forma montar o seu cronograma, tanto para contratar o teatro quanto para depois contratar a sua equipe e executar esse projeto da forma mais otimizada, mais curta possível. Claro, as coisas mudam, as coisas acontecem, não tem problema nenhum. Mas o importante é você ter na sua cabeça e na sua planilha, no seu computador, junto com você, como produtor, todos os tempos e movimentos desse espetáculo e da sua turnê, porque isso otimiza, diminui custos e gera uma produção mais eficiente. E para concluir, claro, às vezes as coisas não saem como esperado. Então é sempre importante ter alguns planos B, sejam eles financeiros, sejam eles
de cancelamento ou adiamento ou mudanças artísticas. O que eu quero dizer com isso? Primeiro, você pode precisar de mais tempo para uma montagem, para um ensaio. Tudo bem, é importante você ter, lembrando, planilhado e entendido com o teatro que você está contratando todos os custos disso, para você poder tomar essa decisão na hora. E você poder explicar, seja para o seu contratante, seja para direção, o quanto isso vai custar efetivamente. Ou então, caramba, deu um problema, o espetáculo tem que atrasar, entender se o teatro cobra uma multa. Se cobrar, tentar negociar para que não, mostrar o motivo do que ele atrasou. Claro, às vezes o teatro não vai aceitar e faz parte. Novamente, entender o custo disso, saber o que você precisa fazer, saber todos os planos B possíveis para você sair dessa e ter uma solução eficiente e mais barata possível. Mas é isso, nos vemos no próximo episódio falando um pouco, ainda na pré-produção, sobre equipe.